guris e guris, tudo ok? Espero de coração que sim, e vamos a mais um vídeo de lendas aqui no canal. A lenda de hoje é sobre o vampiro do cemitério Highgate, e eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, provavelmente não, então eu já peço desculpas por isso. O vídeo de hoje foi sugestão do Benevides, muito obrigada. E assim, todas as tuas sugestões virarão vídeos aqui no canal, sim, pode aguardar que eu vou fazer todos, porque assim, é um tema mais incrível que o outro. Eu tô muito feliz com todas essas tuas sugestões, porque são muito boas. Estou muito grata. Muito obrigada. Essa lenda aconteceu na década de 60 e na década de 70, então eu me empolguei porque eu acreditei que teria muita informação, vários registros sobre esse caso, e realmente houve uma grande cobertura da imprensa, mas eu encontrei mais informações sobre o cemitério em si do que do vampiro barra fantasma do cemitério Highgate. Mas vamos lá, mesmo assim é muita informação, então vou fazer o meu melhor para esse vídeo não ficar muito extenso. Eu demorei tanto para fazer esse vídeo porque eu queria assistir o filme. Tem o filme do vampiro do cemitério Highgate, mas eu não encontrei. Então, quem sabe aonde tem esse filme e qual é o nome exato para que eu pesquise, deixa aqui nos comentários, porque eu estou muito interessada em ver este filme. Esse cemitério fica no norte da cidade de Londres. Ele é dividido em duas partes, a ocidental e a oriental. É o cemitério mais famoso do Reino Unido e tem mais de 170 mil corpos enterrados e em torno de 53 mil sepulturas. Ele é oficialmente chamado de Cemitério St. James, que é o seu santo protetor. Ele foi projetado pelo arquiteto Stephen Gary e ele logo se tornou o cemitério da moda. Eu entendo, gente, é meio estranho ouvir e falar isso, mas eu entendo, porque houve uma diferença entre o funeral da minha mãe e o funeral do meu pai. E o do meu pai foi bem menos doloroso por ter sido menos lúbrico, então eu entendo, tá? E este cemitério está na lista dos 10 cemitérios mais assombrados. Karl Marx está enterrado lá junto à sua esposa e tem o seu busto em bronze, e a sua governanta, que era também a sua amante, mãe de um de seus filhos, também está enterrada no mesmo túmulo. Tenso. O autor do Mochileiro das Galáxias também está enterrado lá, assim como o cego viajante, que foi um jovem cego que fazia viagens no século XIX. Eu não lembro o nome dele, mas eu vou deixar aqui no vídeo. E ele foi o pioneiro no sistema de ecolocalização, sabe? Os cegos que fazem aquele barulho, tipo um estalinho, e se localizam pelo eco. Gente, eu não consigo imaginar isso, tem que ter uma audição fantástica. Ele foi o pioneiro nisso e também está lá. Então, quer dizer, é um cemitério que muitas personalidades estão enterradas lá. E na década de 60, 1960, esse cemitério estava decadente, caindo em desuso e mal cuidado. E foi nesse ambiente assim, de um cemitério lúbrico que surgiu a lenda do vampiro. E embora seja uma história relativamente atual e que eu acreditei que teria realmente bastante fatos documentados, há divergências de como tudo teria começado dependendo do lugar que eu pesquisava. Bem, em um dos sites que eu pesquisei diz que tudo começou, todos os relatos, teve início sobre o depoimento de um casal que dizia estar passeando ali pelas imediações e teria visto vários mortos saindo de uma sepultura, vários fantasmas saindo de uma determinada sepultura. Já em outro site afirma que o primeiro relato foi de um homem que não quis se identificar, mas ele também disse que estava caminhando por ali e se deparou com um homem todo negro, né, uma figura toda escura, assim, vestido de negro, acho que as feições estavam escurecidas também, e que ele flutuava. Pelo que vi de vários relatos, ele não flutuava a uma distância muito grande do chão, acho que em torno disso aqui.
e era um homem de mais de 2 metros de altura. E ele se sentiu hipnotizado por essa aparição, porque logo ele se desconectou do ambiente onde ele estava, ele já não tinha mais consciência do lugar onde ele estava, e só vendo, só conectado com aquela aparição. E é um cemitério, é um homem todo vestido de negro, né? Uma figura sombria, de mais de 2 metros de altura e olhos vermelhos brilhantes. Gente, sangue de Jesus tem poder. Se eu me deparo, Deus o livre, caiu dura. E ele contou que ele percebeu, que ele sentiu que essa aparição tentou lhe causar danos físicos, mas logo desapareceu, assim, repentinamente. Esse relato se distinguiu de outros relatos ao longo do tempo que sempre surgiam a respeito do cemitério, porque ele sempre foi um cemitério com histórias, né, sobrenaturais. Esse se distinguiu porque o homem relatou que ele sentiu que a criatura queria lhe causar um dano físico, o que não seria comum em relatos de aparições fantasmagóricas. Eu não sabia disso. É verdade que fantasma não tenta causar dano físico, gente? Então por que a gente tem tanto medo de fantasma? Eu tenho. E mesmo esse homem não querendo se identificar, sabe-se que a profissão dele era contador, ele era um contador, e muitas pessoas deram créditos ao depoimento dele, e assim veio à tona vários outros depoimentos, várias outras pessoas também contando as suas histórias, mas vários desses depoimentos eram muito fantasiosos. E então não eram muito levados a sérios, até que surgiu também outro relato de uma senhora que estava passeando ali pelas imediações do cemitério, e quando ela passou diante dos portões do cemitério, que são muito bonitos, ela disse que o cachorrinho dela, ela está passeando com o cachorrinho começou a ganir e se comportar assustado e recuando para distante do cemitério. Então, quando ela olhou para dentro do cemitério, ela viu essa figura de um homem todo de preto, flutuando, também com os olhos vermelhos, e que repentinamente desapareceu. Quando surgiu esse relato dessa senhora, então resolveu-se investigar. E claro, ganhou uma extensa cobertura da imprensa. A imprensa começou a explorar muito essa história. Bem, uma equipe de TV, numa sexta-feira 13, resolveu fazer uma reportagem toda investigativa a respeito dessa aparição. E quando chegaram lá, o responsável pelas filmagens, ele levou as mãos ao pescoço e fez uma cara de pânico e então desmaiou. A repórter, que eu vou deixar o nome dela aqui, ela ficou muito abalada com o acontecido, ainda assim ela fez a reportagem e foi encontrado túmulos assim em estado precário, alguns túmulos abertos. Foi uma reportagem muito sensacionalista, e isso causou ainda uma histeria maior, olha a insanidade. Essa reportagem foi transmitida numa sexta-feira 13, claro, né, para impactar mais ainda. E então pessoas armadas resolveram invadir o cemitério e caçar o tal vampiro. E o resultado, gente, túmulos violados, cadáveres que foram retirados da sepultura. Olha, gente, eu não sei o que dizer. Não sei como uma pessoa ter coragem de fazer uma coisa dessa, e nem vou seguir falando porque, meu Deus do céu. Então, conta a história que este vampiro era um nobre da região da Romênia, claro, que é o berço dos vampiros, né? E teria sido trazido, né, num caixão, teria sido trazido da Romênia para ser sepultado neste cemitério por seus discípulos. O nome desse vampiro seria Vampiro Rei de Valquíria, e isso teria acontecido no século XIX. E há também o relato de que em 1922 2 pessoas teriam sido mordidas ali nas imediações do cemitério. E algum tempo depois do caso dessa senhora, uma moça teria sido atacada ali nas imediações do cemitério, então isso fez com que o bispo da igreja anglicana, St.
Manchester, espero estar pronunciando corretamente, que era também uma espécie de Van Helsing moderno, entrasse no caso para investigar e, quem sabe, né, conseguir acabar com todas essas aparições e esses ataques. Gente, o bispo, a igreja anglicana é uma igreja cristã, né? Eu não consigo imaginar um padre Van Helsing, sabe? A única coisa que eu me lembro é do Padre Quevedo dizendo isso não existe. Fantasma não existe. Vampiro não existe. Tudo não existe. Então imaginar um bispo e caçador de vampiros é bem fantástico para mim. E acontece que esse bispo dizia já ter matado mais de 30 vampiros, ele tinha experiência no caso, e lá foi ele investigar. Em outro site eu vi que foi uma equipe de uma associação de sobrenatural, que eu não vou saber pronunciar, mas vou deixar aqui na tela, que eles também foram fazer a própria investigação e eles escolheram para fazer essa investigação no dia 21 de dezembro, porque é o solstício de inverno e supostamente nesse dia é mais fácil para os seres sobrenaturais se manifestar. Então, um dos membros desta equipe resolveu passear por ali, né, pelas mediações, para ver se o que aquela senhora com o cachorrinho teria visto não seria uma árvore ou um túmulo que ela teria confundido com um homem. Então ele estava ali passeando e eles escolheram de noite, era em torno de 23 horas, quando ele, olhando pelas grades do cemitério, ele realmente viu essa criatura flutuando com mais de 2 metros de altura, mas ele ainda deu uma de cético e pensou, não, deve ser uma árvore, né? Mas mesmo apesar de ser noite, da escuridão, as árvores estavam bem delineadas, os túmulos não era possível confundir. E quando ele observou melhor a criatura e viu que tinha os olhos vermelhos, brilhantes, ele se convenceu e essa criatura também rapidamente desapareceu e ele descreveu esses olhos brilhantes como olhos não humanos, semelhantes a de um lobo faminto, embora a criatura não tivesse as características físicas do animal. E em 1973, essa associação e esse bispo disseram que encontraram o vampiro e ele residia nas imediações do cemitério e ele foi exterminado com estaca no coração, decapitado e então fogo, sabe? Mas aparições continuaram ocorrendo até 1983, gente, foi um tempo bem grande de perturbações. E esse mesmo bispo disse que essas aparições também tinha sido um outro vampiro que também foi exterminado, mas muitas aparições elas aconteciam por causa de um grupo de satanistas que usavam o cemitério para fazer os seus rituais. Isso é realmente fato, tem fotos. Um dos mausoléus, assim que se chama, um dos túmulos, que não tinha caixões, foi usado como templo destes satanistas e tinha inscrições e símbolos no chão de mármore, nas paredes de mármore, e especialistas disseram que aquele ritual chamava uma entidade que era chamada especificamente para cumprir tarefas. Então, eles deviam estar dando alguma coisa macabra para o espírito fazer, bem tenso. Essa associação que fez essa investigação resolveu voltar no tempo, na história, fazer uma investigação mais profunda para descobrir se há tempos atrás já tinha esse tipo de relato e sim, sempre houve depoimentos e relatos de coisas sobrenaturais acontecendo neste cemitério. Mas todos esses relatos podem ter sido influenciados pelo fato de que Bram Stoker, o autor de Drácula, mencionou esse cemitério como sendo o local do enterro de um dos vampiros discípulos de Drácula. Outro fato que aconteceu neste cemitério que contribui para a história de vampiros no cemitério é o caso de Elizabeth Siddal. Ela faleceu em 1855
e foi enterrada em Highgate. Anos depois, um parente dela, assim, perturbado, diz que é perturbado, mas não diz qual era o tipo de perturbação dele, ele fez uma exumação no corpo porque ele dizia que poemas teriam sido enterrados junto com ela. Então, só tem essa informação, talvez ele quisesse os poemas, não sei. E então, em 1862, o corpo dela foi exumado e uma testemunha que estava lá presenciando a exumação, Charles Augustus Howell, eu vou deixar escrito aqui, ele relatou como impressionante o fato de que os cabelos vermelhos, ouro, de Elizabeth terem tomado conta de todo o caixão, como se ela tivesse sido enterrada viva num caso de catalepsia. E agora, fazendo uma nota pessoal aqui, existe um caso assim na minha família, que eu, tem pessoas envolvidas, então eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu até fiz um vídeo há muito tempo atrás dos 5 coisas que eu tenho medo, e tafofobia é uma delas, né? É uma fobia que eu tenho, justamente por causa desse caso. Se eu achar o vídeo eu vou linkar aqui. E assim, uma pessoa com catalepsia não sobreviveria tempo suficiente para o cabelo crescer tanto de tomar conta do caixão. Então, catalepsia não foi, né? Provavelmente tá mais para um caso vampiresco mesmo. Relatos sobre este vampiro do cemitério e aparições sobrenaturais não faltam no cemitério Highgate, mas para os mais céticos nada foi realmente provado. Mas para mim, só o fato da Elizabeth Siddal já é uma comprovação de que alguma coisa estranha tem nesse cemitério, gente. Não é possível. Além também do relato de animais mortos, principalmente raposas, que eram encontrados no cemitério, e atribuem isso talvez ao vampiro, mas também poderia ser animais sacrificados nestes rituais satânicos. Mas assim, um lugar, né, que é usado, já é um cemitério, gente, já é o descanso eterno ali. E é usado para rituais satânicos, com certeza tem uma energia ali meio, no mínimo, pesada. Então, você sabe que eu sempre deixo a minha opinião, eu sou inclinada a acreditar sim. Acreditar em todas as histórias, todos os relatos, talvez não. Mas com certeza eu acredito que alguma coisa muito estranha e sobrenatural aconteça sim neste cemitério. E eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que o Benevides tenha gostado do vídeo. E mais uma vez, se vocês sabem qual é o filme e aonde eu posso assistir, deixem aqui nos comentários. Outra coisa que eu fiquei sabendo também, que além do filme do vampiro do cemitério Highgate, teve o jogo Drácula 2, que se aproveitou de toda essa fama do cemitério para ambientar o jogo ali. Um dos ambientes do jogo é o cemitério, que foi todo refeito, o ambiente ali em 3D, e eu acho que é bem interessante. Eu gostaria de ver imagens desse jogo. Mas muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus. Beijinhos e até a próxima sexta-feira com mais um vídeo desse tipo aqui no canal, ou durante a semana com vídeos de outros temas.